Feliz Páscoa! Estamos na 7ª semana da Páscoa e neste domingo celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. Quando eu era pequena, eu lembro muito bem da minha avó materna cantando: Subindo, subindo, subindo para o céu eu vou. E eu ficava imaginando a gente subindo ao céu, da mesma forma que eu imaginava Jesus subindo ao céu quando eu ouvia o relato da Ascensão em Atos dos Apóstolos. E eu sentia um misto de estranhamento, contemplação e alegria. E é a partir dessas 3 dimensões que eu gostaria de propor algumas reflexões para nós nesta solenidade este ano. Vamos começar com o estranhamento. Na primeira leitura, os discípulos questionam: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? É curioso ver como, mesmo com tudo que já haviam vivido e testemunhado do modo de viver e ser de Jesus, os discípulos ainda estavam apegados à expectativa messiânica judaica de uma libertação que é, ao mesmo tempo, social, religiosa e política. Jesus não nega a expectativa dos discípulos, mas os desafia além, com uma resposta que exige muita paciência. Não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Toda a maneira de Jesus viver, ser, se relacionar, se comunicar e se revelar como Filho de Deus causam um estranhamento nos discípulos. Jesus não instaurou a libertação que os discípulos esperavam, mas sim revelou a libertação do amor que se coloca a serviço, o amor que se revela pela força da partilha do pão, a força da convivência comunitária, a força da capacidade relacional da humanidade, o amor que gera como consequência processos para a libertação social, religiosa e política. A autoridade do Pai que Jesus menciona não cabe dentro da lógica humana de uma autoridade impositora. Pela forma como Jesus se revela, ele revela que a autoridade do Pai é uma autoridade de amor e comunhão. Já diria o Papa Francisco, o tempo é superior ao espaço. Jesus instaura o processo de libertação integral da humanidade que, pelo poder do Espírito Santo que recebemos, podemos testemunhar até os confins da terra. Ainda com essa sensação de estranhamento, passemos agora para a contemplação. As respostas de Jesus aos discípulos e a ascensão que acontece em seguida exigem de nós hoje esse movimento da cabeça ao coração. Pausar, respirar e refletir. O que significa ser testemunhas de Cristo até os confins da terra, como nos diz Atos dos Apóstolos 1:8. Os discípulos se sentiam um pouco perdidos e continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia, como nos diz o relato da Ascensão. Ao mesmo tempo que já não podiam ver nada porque uma nuvem cobriu tudo. E nesse breve instante do olhar perdido para cima, os discípulos conseguem ouvir: Por que ficais aqui parados olhando para o céu? Aí surge um novo desafio para os discípulos: voltar a olhar para a terra, porém agora com um olhar renovado e que será empoderado pela força do Espírito Santo. Eu acredito que para nós até hoje é difícil realmente voltar a olhar para a terra.
não só pela tendência de ainda nos relacionarmos com Deus como se estivesse distante acima de nós, mas também pela dor e angústia que sentimos ao olhar para a nossa terra e ver o quanto está longe de ser um espaço de amor, justiça e comunhão. Vivemos num tempo de crise socioambiental, uma crise complexa que está relacionada a todas as esferas da humanidade, pois diz respeito à forma como usamos os recursos naturais e os distribuímos, à forma como pensamos e criamos nossos espaços públicos e privados. E é uma crise que em sua raiz se encontra o egoísmo e o egocentrismo do ser humano. Diante dessa crise, o Papa Francisco nos diz que o melhor antídoto contra este mau uso da nossa casa comum é a contemplação. A contemplação leva a uma atitude de cuidado. É uma atitude que precisa ser cultivada e exercitada da mesma forma como exercitamos um músculo quando estamos fracos. Exige tempo e paciência para que a cada dia possamos reconhecer a beleza da criação de Deus nesta terra e entre todas as suas criaturas. E conforme vamos cultivando e exercitando esse olhar contemplativo, vamos aprendendo a amar. E como dizem, quem ama, cuida. Entremos agora então no sentimento da alegria. Em meio a este infinito cosmos de um universo que ainda não sabemos todas as suas proporções, nós, criaturas pequeninas desta terra, temos a capacidade de contemplar. E não só a própria criação, contemplar a própria criação, mas também contemplar a boa nova que é para toda a criação. Nós, humanos, e nossa casa comum. Por isso podemos aclamar junto ao salmista: povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria. Jesus promete aos discípulos o batismo do Espírito Santo, a divina Ruá, que possibilita que nós sejamos testemunhas até os confins da terra. E que é ela também que sustenta o verdor da vida, a força vital, ou viriditas, como diria Santa Idelgarda de Bingen. Pedimos então, apropriando das palavras de São Paulo aos Efésios, que a Divina Ruá abra o nosso coração à sua luz, para que saibamos qual a esperança que o seu chamamento nos dá. Este ano, a solenidade da Ascensão cai no mesmo dia em que começa a Semana Laudato Si, que é uma semana em que a cada ano celebramos o aniversário da encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado com a nossa casa comum. E o tema da Semana Laudato Si este ano é Esperança para a Terra, Esperança para a Humanidade. Neste grande evento da Ascensão, quando o Filho retorna ao colo do Pai, Jesus leva em seu próprio colo a sua comunhão enquanto ser humano com a criação. Ele, a quem foi dada toda a autoridade no céu e sobre a terra, insere o mistério da criação no mistério da Santíssima Trindade, pois é por Ele e nele que todas as coisas foram e são criadas. Poderia haver alegria e esperança maior? Que nesta solenidade da Ascensão possamos verdadeiramente festejar e celebrar a Páscoa, a certeza da vitória da vida sobre a morte e proclamar a boa nova para toda a criação até os confins da terra. A boa nova de processos de libertação para tempos de amor, justiça e comunhão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim que possamos cantar também como cantava minha avó. Subindo,
subindo, subindo para o céu eu vou. Laudato Si. Louvado seja.